Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. Vamos dar continuidade à eletrostática. Na verdade, a gente está finalizando a eletrostática. Eu vou trabalhar com vocês as duas últimas grandezas vetoriais da eletrostática, a força elétrica e o campo elétrico. E o professor Matheus finaliza não só a eletrostática, como todo o ensino médio, né? Toda a física do ensino médio com potencial elétrico. E aí realmente a gente inicia a nossa revisãozinha e vocês estão mega ansiosos, que eu já tô sabendo. Fofinhos, então vamos começar esse bate-papo, tá? Apresentando para vocês a força elétrica, tá? O Charles Coulomb, ele foi o cara que chegou numa relação para que a gente não só conseguisse entender como é que cargas, corpos eletricamente carregados se relacionam, mas entendeu também todo o entorno, né? A interferência do meio, a distância entre esses corpos eletricamente carregados, e é isso que a gente vai discutir hoje. Simbora, então. Primeira coisa, fofinhos, isso vocês já conversaram comigo, com o Matheus. Primeiro princípio da eletrostática diz o seguinte, que cargas de mesmo sinal se repelem, tá? Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Ah, mas a força, essas duas forças são iguais? Sim, ação e reação, terceira lei de Newton, não caiam nessa pegadinha mega, extremamente recorrente, todos os anos em algum grande vestibular cai essa ideia. Ah, Igão, mas vem cá, e se um corpo tiver uma carga 10 vezes maior que o outro, a força continua a mesma? É claro que continua a mesma. Basta você pensar no seu peso. Tá? Basta você pensar no seu peso. Qual força é maior? A força que você aplica na Terra ou que a Terra aplica em você? É a mesma, queridos. É claro que a consequência disso vai ser totalmente diferente, porque a medida inercial da Terra, a massa da Terra, é muito maior que a minha, que a sua. Não só maior que a minha e que a sua, como maior do que a soma de tudo que está na superfície dela. Para provar para a gente que realmente ela é muito maior do que qualquer corpo aqui. Belezinha, queridos, tá? Então, muito importante, tá? Isso aqui parece bem bobo, mas é essencial, porque é a primeira coisa que você vai fazer. Analisar as cargas dos corpos para justamente fazer o diagrama de forças e começar a analisar. Se você errar no começo o sentido de um vetor, tá percebendo? A hora que você for calcular uma força resultante, por exemplo, vai ficar extremamente complicado. Na verdade, vai errar. Você vai errar. Você vai desenvolver o exercício inteiro que você sabe e por um pequeno descuido você vai acabar errando. Então, vamos evitar isso. Primeira coisa importante para a gente discutir, então, esse princípio. Agora, vamos lá, queridos. Essa aqui é a lei de Coulomb, tá? Apresento a vocês a lei de Coulomb. Se vocês se recordarem com carinho da gravitação universal, vocês vão perceber que a carinha da lei de Coulomb é muito parecida com a lei da gravitação universal. E por quê, queridos? A força gravitacional ela é diretamente proporcional a uma constante. Essa constante a gente já vai conversar, tá? A força gravitacional, percebam que eu estou fazendo uma analogia, tá? Uma comparação entre a força elétrica que a gente está vendo e a força gravitacional que a gente já viu. Ela é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional
ao quadrado da distância entre as massas. Não é por acaso, queridos, que elas são muito parecidas. O Charles Coulomb, ele pegou a lei da gravitação universal e testou ela experimentalmente com corpos eletricamente carregados. Mas como que ele fez esse teste? Numa experiência, depois se vocês quiserem pesquisar, ela é bem bonitinha, tá? Mas não é, como não é o tema da nossa aula, não faz muito sentido a gente se aprofundar muito na balança de torção. Basicamente, querido, você tem uma barra, ele coloca uma carga em cada extremidade e aqui ele coloca uma interação com outra carga, de modo que essa barra ela vai sofrer uma deflexão conforme aparecer uma força de atração ou de repulsão. Então, por conta desse ângulo, ele consegue calcular o valor das forças. Então, olha só que interessante. O Coulomb ele não desenvolveu a fórmula como Newton fez. Tá? Ele pegou uma fórmula e falou: eu vou testar essa ideia aqui com cargas. E deu certo, deu perfeito. Tanto é que essa é a lei que a gente utiliza até hoje. Belezinha, queridos. Então vamos se aprofundar nessa lei que permite a gente calcular a força elétrica. Como eu já comentei, a constante eu vou aprofundar legal daqui a pouquinho. Então vamos lá, queridos. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Percebam que tanto Qzão quanto Qzinho estão em módulo. E quando você quiser calcular o valor dessa força elétrica, esquece do sinal. Por isso que eu iniciei a nossa aula conversando sobre o princípio da eletrostática, o primeiro deles. Tá? Então, o sinalzinho aqui, ele só serve para você analisar se a força é de repulsão ou de atração. Tem que ficar muito claro isso, queridos. Tá? Depois que você colocou a força de atração e repulsão, para calcular o valor, você vai colocar as duas cargas em módulo. Ah, então se as duas cargas forem negativas, eu vou colocar o vetor de repulsão, uma força de repulsão, porém, quando eu quiser calcular o valor, as duas cargas em módulo positivas. Tudo bem? Queridos, outro detalhezinho, tá? Qzão e Qzinho é só para diferenciar. Se você quiser colocar Q1, Q2, QA, QB, fiquem à vontade. É só para a gente diferenciar. Outra coisa muito importante, queridos, é que a lei de Coulomb ela só funciona para corpos pontiformes. Tá? Você está desprezando o tamanho. Tá? Todas as propriedades desse corpo estão num pontinho só. Tudo bem? Não tem como ocorrer a indução em corpos pontiformes. Belezinha, queridos? Então tá, ó. A força elétrica é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui, queridos, a gente vai parar um pouquinho e conversar bastante a respeito, porque a grande maioria, a maioria esmagadora dos exercícios relacionam justamente isso, a distância entre os corpos carregados e a força de interação elétrica entre eles. E vocês precisam enxergar essa relação. Isso aqui salva o rolê com certeza. Então vamos lá, queridos. O que são grandezas inversamente proporcionais? Bom, grandezas diretamente proporcionais, como a gente acabou de conversar, força e carga, bem simples. Aumentou a carga, aumenta a força elétrica. Diretamente proporcional. Aumenta um, aumenta o outro. Beleza? Bem claro. Bom, então o que são grandezas inversamente proporcionais? Exatamente o oposto, né, queridos? Aumentou a distância, diminui a força, aumentou a distância, diminui a força. E intuitivamente dá para você enxergar isso. Imagine, você tem dois corpinhos aqui, ó, eletricamente carregados. Aí você começa a afastar, aumentar a distância. Concorda comigo que a força elétrica vai diminuir? Não tem jeito, né? É bem assim. Agora, mais importante do que entender essa relação
inversa de proporção é olhar com bastante carinho para esse quadrado aqui, fofinhos. Não desconcentra, não. Isso aqui é a grande sacada. A força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância, meus lindos. Fiz esse gráfico bem fofinho. Nós vamos analisar juntos para entender legal o que eu estou querendo dizer. Então, olha só, essa aqui é a carinha de um gráfico, tá? Força por distância. Agora, vamos preencher essa tabelinha, queridos. Olha só. Se eu tiver na verdade, ó, se eu tiver uma força a uma distância d entre os corpinhos, tá? Olha aqui, ó, eu vou ter uma força F, certo? Ó, se eu tiver uma distância d entre os corpos, imagine aqui, ó, se eu tiver uma distância d entre os corpos, eu vou ter uma força F. Agora vamos lá, queridos, analisando o que nós discutimos agora. Se eu aumentar 2 vezes a distância, olha com bastante carinho. Se a distância dobrar, aumentar 2 vezes, quanto que é 2 ao quadrado? Não é 4? Então, olha que fantástico, queridos. Se você aumentar 2 vezes a distância, a força vai diminuir 4 vezes. E não faz sentido se a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É isso que eu quero que vocês enxerguem. Tudo bem? Então, se dobrar a distância, a força diminui 4 vezes. Olha lá, ó. Certo? Aqui no gráfico fica bem claro, bem bonitinho. Então, olha só. Para a distância D, a força F. Legalzinho. Agora, se a distância aumentar 2 vezes, olha o que acontece com a forcinha. Diminui 4. Não faz sentido pra caramba se a gente compreender, analisar com bastante carinho a relação entre força elétrica e distância. Então vamos fazer o oposto agora. E se a distância cair pela metade, queridos? Diminuir 2 vezes. Aqui no gráfico, ó. Se a distância diminuir 2 vezes, o que vai acontecer com a força? Primeiro, vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar, né? Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Só que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, queridos. Então, se diminuir 2 vezes, a força aumenta 4 vezes. Olha que lindo! Estão percebendo, galera, que é uma análise delicadinha, mas ela é essencial para a gente. Tá? Essencial para a gente. Agora vamos fazer o seguinte, ó. E se a distância aumentar 4 vezes? Olha o que vai acontecer, ó. Se a distância aumentar 4 vezes, a força diminui 16. Legal? Agora vamos lá, tenta pensar comigo. E se a distância diminuir 5 vezes? Pensa comigo. Se a distância diminuir 5 vezes, a força aumentará quantas vezes? 5 ao quadrado, 25. Tá aí, ó. Se a distância diminuir 5 vezes, a força aumenta 25 vezes. Ficou clara essa ideia, moçada? Então aqui ó, a gente já conseguiu destrinchar quase que completamente a lei de Coulomb. Conversamos sobre o princípio da eletrostática, a primeira lei, importante, queridos, não dá para subestimar isso aqui não. É bem simples, parece bobo, mas ele é parte fundamental da sua análise. Sinais iguais, força de repulsão; sinais opostos, força de atração. Conversamos sobre a
a relação diretamente proporcional entre forças e cargas e finalizamos essa parte aqui, esse slide, conversando sobre a relação inversa, a proporção inversa entre força e distância. Beleza, queridos? Então, simbora agora conversar sobre a constante eletrostática, que é aquele casinho da fórmula, esse K aqui, ó. Tá vendo em azul? Ó? Constante eletrostática. Fiz um slidezinho só para a gente discutir essa constante. Vamos lá. Primeira coisa, queridos, como é que eu calculo essa tal de constante? Essa constante eletrostática, ela depende do quê? Ela depende desse Ezão aqui, ó, desse epsilon, na verdade, letra grega, que é a permissividade elétrica do meio. É uma característica do meio, queridos. O que é a permissividade elétrica? É a capacidade do meio de enfraquecer as ligações, as interações elétricas. De novo, fofinhos, o que é a permissividade elétrica de um meio? É a capacidade dele de enfraquecer as interações elétricas numa molécula, tá? Belezinha. Como é que eu calculo esse K a partir da permissividade? É essa formulazinha aqui, ó. Queridos, dificilmente você vai precisar usar, tá? Normalmente ele te dá o K direto. Mas de qualquer forma, ó, é importante a gente enxergar que a permissividade e a constante eletrostática são inversamente proporcionais, tudo bem? Então, quanto maior a permissividade, menor será a constante eletrostática do meio. Primeira coisa, tá? Tem que prestar atenção. Como é que eu calculo? 4 vezes π vezes o valor da permissividade do meio. Divide tudo isso por 1, vai te dar um valor. No vácuo, queridos, a permissividade tem esse valor aqui. 8,85 vezes 10 a menos 12. Tudo isso aqui que eu estou circulando aqui para vocês, destacando, é a unidade. Então, isso aqui você não vai colocar na conta, não. O valor é só esse. 8,85 vezes 10 a menos 12. Se você pegar esse valorzinho e substituir aqui no epsilon, tá vendo? Pegar esse valor e jogar aqui, ó, 8,85 vezes 10 a menos 12 vezes π vezes 4, dividir tudo isso, 1 por tudo isso, vai dar esse valor. Na verdade, dá 8,99 vezes 10 a nona. Tudo bem, queridos? Mas pode usar 9 vezes 10 a nona. Nenhum desses valores você precisa guardar, tá? É bom você ir se acostumando com esse aqui, tá? Com esse aqui, 9 vezes 10 a nona. Porque esse aqui você vai usar bastante mesmo. Vai usar bastante. Para vocês entenderem legal, compreenderem legal essa relação, vamos utilizar um exemplo do nosso cotidiano, queridos. Olha só. NaCl, cloreto de sódio, o nosso querido sal de cozinha. Dá uma olhada na rede cristalina, nesse retículo cristalino. Estão vendo as ligações? Ó? Positivo, Na, o Cl, Na, Cl, Na, Cl. O NaCl, o cloreto de sódio sólido, queridos, a gente vai ter essa configuração aqui que eu estou mostrando. Legal já nesse momento falar para vocês que as ligações iônicas que vocês já aprenderam, já discutiram bastante, elas são determinadas, calculadas pela lei de Coulomb. A covalente não, tá, queridos? A covalente é uma outra conversa. Mas a ligação iônica, ela é a interação elétrica calculada pela lei de Coulomb. Olha que interessante, que relação direta de física e química. Então, olha só, queridos, vamos imaginar o seguinte. O Na interagindo com o Cl sólido aqui, tá? Você tem a interação entre esses íons, íon positivo e íon negativo, no vácuo. Vamos supor que a gente tem a força F. Tudo bem? Legal.
Vou pegar esse cloreto de sódio e vou jogar na água, queridos. Joguei na água. Olha o que vai acontecer com essa molécula NaCl. Como vocês bem sabem, a água ela é polar, ou seja, ela tem um dipolo permanente. Legal? Qual é a consequência disso? Quando você coloca o NaCl em água, olha o Na que é positivo aqui no meio, queridos. Todos os polos negativos da molécula de água, elas vão se acomodar, elas vão interagir com o Na+, com esse íon positivo dessa forma. E não faz total sentido se a gente pensar no princípio da eletrostática. Faz, né? Olha, isso aqui é cada moléculazinha de água, tá bom? É polar, tem esse dipolo permanente. Então percebam, queridos, que esses polos negativos da água, eles estão enfraquecendo o íon Na+. Você consegue visualizar isso? Que a parte negativa da água, ela está enfraquecendo o Na. A gente chama essa configuração aqui, vocês já devem ter aprendido também, fatalmente, de solvatação. A relação do solvente com soluto, certo? Quando o solvente ele enfraquece sua ligação, ocorre a solvatação, gaiolas de solvatação. Ou seja, percebam que toda molécula está polarizada. E por que está polarizada? Vem aqui para o íon negativo, para o cloreto. Olha que fantástico o Cl, né? Olha o Cl aqui negativo. A água, pelo fato de ter dois polos permanentes, nesse caso, você vai ter todos os polos positivos em volta do Cl, também ocorrendo a solvatação, né? Então, olha só que legal, queridos, a polarização aqui, ó. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Coloquei de propósito esse desenho aqui para vocês já visualizarem o que a gente chama de linhas de campo. Lembra da parte do magnetismo? Quando a gente desenhava as linhas de campo magnético, não são muito parecidas? Ah, são parecidas, não são? Você imaginar que aqui é os polos norte e sul, mas fiquem tranquilos que na próxima aula não, que a gente vai fazer exercício de força elétrica, mas na outra aula a gente vai conversar sobre campo elétrico e aí vai, nossa, a discussão vai bem longe, tá? Dessa configuração, dessa ilustração aqui. De qualquer maneira, queridos, olha só, essa polarização causada pela água faz com que ocorra a dissociação iônica. A ligação fica tão fraquinha que ela se desfaz. Aqui você tem a ligação iônica. A água, pelo fato de polarizar o NaCl, ele enfraquece. E aí eu vou dar um dado tabelado para vocês. Enfraquece quantas vezes essa força aqui? Exatamente 81 vezes. É muita coisa, não é? 81 vezes. Eu não acho que é bastante. Imagina assim, que você ganha um salário de R$ 810 por mês. E de repente vai diminuir 81 vezes. Você vai ganhar 10 conto. Bastante, né? Tá percebendo, queridos, como é muita coisa diminuir 81 vezes? Ah, mas por que diminui 81 vezes? Porque a permissividade elétrica da água, a permissividade da água é 81 vezes maior. Maior. Então, se a permissividade da água é 81 vezes maior, concorda comigo que a constante eletrostática vai ser 81 vezes menor? Volta para cá, ó. Força elétrica e a constante que a gente está discutindo não são diretamente proporcionais, matou, queridos. Se a constante
eletrostática da água vai ser 81 vezes menor, a força também vai ser 81 vezes menor. Queridos, conseguiram entender? Ficou clara essa ideia de constante eletrostática, de permissividade elétrica do meio? Ah, mas tem que saber que a permissividade da água é 81 vezes maior? Não, precisa não, acho. Então, assim, se ele te der porcelana, se ele te der o papelão, ele vai te falar, ó, o papelão ele tem 5 vezes maior que a permissividade no vácuo. Então, assim, se a gente voltar para o começo do bate-papo aqui de constante eletrostática, a gente finaliza essa discussão. Porque, olha só, a permissividade elétrica do meio não é a capacidade do meio de enfraquecer sua ligação, a sua interação eletrostática. Então, qual vai ser a menor permissividade que a gente conhece? Com certeza é no vácuo. Por que no vácuo? Olha aqui, ó. O vácuo, ele tem a capacidade de polarizar a sua molécula, como a água fez aqui, enfraquecer a sua ligação. Não tem, né? Por isso, ela é a menor permissividade conhecida. Ah, se ela é menor permissividade conhecida, a constante eletrostática do vácuo é maior. Não faz total sentido olhando aqui matematicamente? Tudo bem, queridos? Ficou clara essa ideia? Vamos fazer um exercício então para ilustrar? Se vocês não entenderem, depois a gente volta na discussão, tá bom, queridos? Então agora a gente vai. Vamos para cá, ó. Exercício 12, tá? Exercício 12 da página, deixa eu conferir aqui, fofinhos, do livro novo, da página 445. Tá? Do livro velho, no plantãozinho, eu falo para vocês, tá bom, queridos? Mas no livro novo, é página 445, exercício 12. Tá, vamos lá. Belezinha, então leiam comigo. Duas cargas elétricas, Q1 e Q2, atraem-se com uma força de intensidade 0,2 newtons quando separadas por uma distância d. Determine a intensidade da nova força de atração entre elas se duplicarmos o módulo da primeira carga, triplicarmos o módulo da segunda e reduzimos a distância entre elas à metade. Queridos, eu vou ensinar duas formas de resolver esse exercício, tá? Para vocês acharem mais fácil, fiquem à vontade. As duas são aceitas, tá? Em qualquer vestibular. O mais importante é você compreender essa ideia. Então, olha só o que está acontecendo, queridos. Nós temos a interação entre duas carguinhas Q1 e Q2, de modo que a força entre Q1 e Q2, força 1, 2, vai valer 0,2 newtons. Eu vou chamar de força F, e vai ajudar a gente na hora das análises, tá? Vale 0,2 newtons. Belezinha? Tranquilo, né? Agora vamos lá, queridos. Percebam que ele vai mudar três fatores aqui. O primeiro é duplicar. Desculpa, queridos. É duplicar o módulo da primeira carga. Segunda coisa, triplicar o módulo da segunda carga. E terceira etapa, reduzir pela metade a distância entre elas. Então, vamos analisar separadamente. Estão percebendo a importância da discussão que a gente fez na parte teórica? Né, de entender que é diretamente proporcional, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ah, então é isso mesmo.
É assim que a gente resolve. A primeira parte, queridos. Se você aumentar 2 vezes Q1, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a nova força? Vamos colocar a lei de Coulomb aqui para facilitar o nosso olhar, ó. Lei de Coulomb, força elétrica K, Q1, Q2. Tá? Perceberam? Fiquem à vontade para colocar QA, QB. Como no exercício ele chamou de Q1, Q2, pode colocar Q1, Q2 normal, sem problema algum, tá? Beleza, então olha só. Se você dobrar Q1, o que vai acontecer com a força? Não vai aumentar 2 vezes, porque são grandezas diretamente proporcionais. Olha só que legal. Se Q1 vezes 2, a força F também vezes 2. Beleza? Vamos lá para a segunda etapa. Segunda parte. Lindão, tá? O que ele vai fazer, queridos? Olha lá, ó. Triplicarmos o módulo da segunda. Então vem com o vovô. Se você triplicar o módulo de Q2, o que vai acontecer com a força, queridos? Não é diretamente proporcional? Ó, então, se você triplicar Q2, a força também não vai triplicar, porque são grandezas diretamente proporcionais. Estão começando a pegar a ideia? Ó. Então, se triplicou Q2, vai triplicar a força F. Beleza? E agora vamos para a última parte. Reduzirmos a distância entre elas a metade. Vamos lá. Ó. Terceira parte. Distância dividido por 2. Agora você tem que lembrar da tabelinha da análise fofinha que a gente fez na aula, na aulinha, queridos. Força elétrica e distância não são inversamente proporcionais? Não somente, né? A força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se a distância diminuir 2 vezes, a força aumenta quanto, fofinhos? 4, né? 4 vezes. Agora tá fácil para a gente acabar o exercício, né? E por quê? Ó? Aumentou 2 vezes por conta de Q1, aumentou 3 vezes por conta de Q2, aumentou 4 vezes pela distância. Então a gente finaliza. Ó. A nova força, vamos chamar de F', ela vai ser igual 2 vezes 3 vezes 4 vezes F. E quanto que vale F? Aqui, ó, o valor de F. Vamos substituir? Ah, mas se diminuísse, não ia aparecer dividido por alguma coisa? Você coloca aqui, vezes 2, dividido por 3, vezes 4, e depois faz a continha. O valor normal, tá? Tudo que você concluir aqui na análise, você coloca na sua continha. 2 vezes 3 vezes 4 vezes 0,2. Portanto,
4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 0,2 é a mesma coisa que 2,4 vezes 2, que é 4,8 newtons. Belezinha, queridos? Perceberam que só no bate-papo a gente resolveu essa questão? Ah, mas cai assim, Gão? Bastante. Não é pouco, não. Cai bastante mesmo. Tá? Então pode confiar e fazer assim, só analisando, bate-papo, olhando a equação aqui, ó, você não vai errar, não. Mas você pode fazer também, queridos, substituindo tudo na fórmula. De que jeito? Assim, ó. Tá vendo? A primeira força é essa aqui. Você coloca sempre como referência a lei de Coulomb. Normalzinha. Agora vamos lá, ó. F', que é a nova força que ele está querendo. Vai ser o quê? Não mudou o meio, o K continuou o mesmo, certo? O que aconteceu com o Q1? 2 vezes Q1. O que aconteceu com o Q2? 3 vezes Q2 dividido distância ao quadrado. Distância dividido por 2, tudo ao quadrado. Legal? Vamos continuar a continha aqui, ó. Vai ficar F' é igual. Vamos dar uma melhorada aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Vem aqui para frente. K Q1 vezes Q2 dividido d quadrado, d ao quadrado, d quadrado. Esse 2 aqui é o quadrado 4. Copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Esse 4 que aqui embaixo ele sobe, né? 4 vezes 6 vezes K Q1 Q2 dividido por d quadrado. E aí finalizou, né, queridos? Olha só. F' é igual a 24 vezes o quê? Olha aqui, queridos. K Q1 Q2 d quadrado não é F? Ó. K Q1 Q2 d quadrado não é F? Então você substitui aqui é F, joga o valor. 24 vezes 0,2, portanto, 4,8. Ah, então você pode fazer desse jeito também, tá, queridos? Normalzinho, sem problema. Certinho? Qualquer uma dessas formas fica show de bola. Queridos, eu quero que vocês tentem fazer agora os exercícios 13 e 14, tá? Da mesma página. Tá? Tentem fazer o 13 e o 14. A gente já vai corrigir no plantãozinho e vai dar continuidade, fazer exercícios um pouquinho mais rebuscados. Tudo bem, queridos? Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido tudo. Não entenderam, daqui a pouquinho a gente esclarece tudo, tá bom, fofinhos? Já Rastafari para vocês. Positivas vibrações. Haile Selassie, o grande imperador libertador do povo etíope. O verdadeiro Rastafari.